Solicitação do Senhor. O homem se dizia infeliz depois de haver implorado o socorro dos céus. Encontrou em sonho um mensageiro do Senhor, que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem, a fim de que possas receber o apoio divino. Antes que o emissário terminasse, o homem, quase magoado, interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições. Escalei o monte mais escarpado de minha região, por 6 vezes. Fui campeão de corridas arriscadas. Já montei potros bravos. Abati onças no sertão. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu. Sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. Emmanuel, do livro de respostas, Médium Francisco Cândido Xavier. Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bom dia. Estamos chegando, com a graça de Deus, nosso Pai, mais uma vez através das páginas do Facebook, do Grupo Espírita Libertação de Trindade, Goiás, para mais um Culto do Evangelho segundo o Espiritismo online. É um prazer, uma honra para nós estarmos aqui com vocês na manhã desta segunda-feira, todos nós esperançosos de que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de que esta doença seja definitivamente vencida, né? Que todos consigam ser vacinados o mais breve possível e que nós consigamos vencer esse inimigo invisível e comum a todos nós. Nós vamos iniciar o nosso culto de hoje, né, com a nossa oração, lembrando aos irmãos, mais uma vez, para não se esquecerem de pegarem o seu copo com água, ou mesmo a sua garrafinha d'água, deixe aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da água ao final do nosso culto. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo incondicional, o amigo fiel, aquele que está conosco 24 horas por dia, aquele que nos aguarda de braços estendidos. Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez em vosso nome, amparados pelas luzes do vosso Evangelho. Rogamos, Senhor, que a vossa paz, que a vossa serenidade, a vossa humildade se estenda sobre todos nós, que sejamos dignos, Senhor, de recebermos as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Pedimos, Senhor, as vossas bênçãos para todos os nossos irmãos que nos acompanham neste instante, desde os seus lares ou seus locais de trabalho, que eles sejam envolvidos pelos espíritos amigos. Abençoe, Senhor, os seus lares, suas famílias. Ampare, Senhor, a cada lar da vizinhança, principalmente aqueles onde houver pessoas enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Abençoe, Senhor, todos os hospitais, todas as enfermarias, as UTIs, todos os manicômios, todos os médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde que estão à frente no combate desta pandemia. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que estão desencarnando com esta doença. Que eles sejam amparados e recebidos pelos mensageiros, pelos trabalhadores do plano espiritual. Que suas famílias sejam amparadas, que suas famílias sejam consoladas. Abençoe, Senhor, os presídios, as prisões, aos orfanatos, às creches, aos asilos,
aos abrigos de velhos, aos moradores de rua, aos sem-tetos. E também, Senhor, nós vos pedimos por todos os suicidas, por todos aqueles, Senhor, que não suportaram as suas dores morais e encontraram, pensam eles, a resolução dos seus problemas pela saída da vida através do suicídio. Tende misericórdia, Senhor, de todos esses irmãos que não suportaram as suas provas terrenas. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, do anjo da guarda do lar de cada um de nós, pedimos a vossa permissão, Senhor, para iniciarmos o nosso culto na manhã desta segunda-feira, 10 de maio de 2021. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos continuar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós estamos iniciando as instruções dos Espíritos e nós vamos ver o item número 9, que é uma mensagem que foi recebida por Kardec em Paris em 1862, e ela é assinada por um espírito que se chama Jules Olivier. Jules Olivier, Paris, 1862, e o título é A Vingança. Esse é um daqueles sentimentos ruins e perniciosos que nos acompanham praticamente desde o início da nossa caminhada enquanto seres humanos pela face da Terra. A vingança é aquele sentimento mais mesquinho que existe dentro de nós. É contra esse sentimento que surgiu o olho por olho, dente por dente, né? Lembram quando nós estudamos sobre o olho por olho, dente por dente, que eu dizia que essa lei mosaica já era um grande avanço para a sociedade hebraica daquela época? Por quê? O que é que vigia, né? O que é que imperava antes do olho por olho, dente por dente? A vingança, né? Fazia-se justiça com as próprias mãos com muita facilidade, né? E a vingança é um daqueles sentimentos, né, mais traiçoeiros que possa existir. É aquele no qual nós, diante de uma situação, diante de um imprevisto, não temos força suficiente, né, para lidarmos com aquele problema e partimos para uma solução extrema, né, contra a vida do nosso próximo, contra atitudes que as outras pessoas fazem para conosco e muitas vezes vingança para conosco mesmo, para com uma situação difícil que nós estamos vivenciando, nós procuramos sair da vida, desistir de lutar, como um ato de vingança também contra o próprio Criador. Então, esse sentimento tem que ser combatido por todos nós, principalmente nós, os espíritas, que já temos um conhecimento, né? E não adianta a gente falar, eu não sabia. Sabe, nós já sabemos isso. Nós já lemos, nós já ouvimos palestras, outros companheiros já nos falaram sobre isso, né? Então, que esse sentimento jamais, né, jamais passe pela nossa cabeça. Jamais tentemos ou tentemos fazer algo de ruim ou de mal a quem quer que seja, porque isso é ser vingativo, né? Isso é a gente se desforrar de uma situação, de um imprevisto, de um problema que muitas vezes nós não damos conta de solucionar ou achamos que não damos, né? E partimos para o ato extremo, partimos para o revide, né? Que é muito pior do que nós tentarmos solucionar aquilo de forma amigável, né? Então vamos lá. A vingança. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Tendem. O que significa isso? Significa que ele ainda não desapareceu.
Essa mensagem tem mais de 150 anos. Aí muitos poderão dizer, ah, não, mas hoje não é mais assim. É, infelizmente, a gente ainda vê a vingança, né, solta por aí, né? Vamos dizer assim, andando por aí, né? Livre e solta, né? Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Então, mais ou menos lá na época de Moisés, né? Moisés viveu mais ou menos uns 2000 anos antes de Jesus, vamos dizer assim, né? 1000 e poucos anos antes de Jesus. O que imperava era esse sentimento mesmo, né? Era a barbárie, né? Ninguém tinha consideração por ninguém, não, certo? Como diz o outro, matava-se só para ver o tombo, né? Então matava-se por qualquer coisa, né? Os romanos também eram assim. E olha que os romanos já eram uma sociedade avançada, né? Eles lidavam com tudo e com todos no fio da espada, né? Eles não tinham muita consideração pelas pessoas também. Então esse sentimento ele vem vindo caminhando conosco desde o início da humanidade, né? Aí vocês poderão dizer assim, ué, mas então se ele existe desde o começo da humanidade, significa que a humanidade é má, é ruim? Não, esse sentimento ele existe, infelizmente, devido à nossa ignorância, né? À nossa ignorância. Essa é que é a verdade. Então vamos lá. Por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vocês já imaginaram um espírita com sentimento de vingança dentro do coração? Ou com sentimento de ódio, né? Ou com alguma crueldade? Vocês já imaginaram uma pessoa que fala assim, não, eu sou espírita, eu acredito no espiritismo, e, no entanto, promove vingança contra um desafeto seu, ao invés de orar por ele, né? O capítulo aqui é, amai os vossos inimigos. O Senhor nos orienta a orarmos pelos nossos inimigos, porque se a gente não fizer isso, o que diferente nós estamos fazendo das pessoas de má vida? As pessoas de má vida se entreajudam umas às outras. E nós? O que fazemos de diferente, né? Então, esse capítulo aqui é para a gente raciocinar como está a nossa posição na vida. O que estamos fazendo de melhor do que os outros? O que fazemos de melhor do que aqueles que não acreditam no Cristo ou que não se dizem religiosos? Será que fazemos algo de diferente? Ou será que nós também, assim como eles, usamos desses expedientes, né? De vingança, de desforra, né? De ódio, né? Como é que pode uma pessoa que se dizer espírita e guardar ódio no seu coração? Ódio contra uma pessoa, né? Contra aquilo que lhe fizeram. Como é que pode, né? Aí muitas pessoas, não, mas isso não existe. Existe. O pior é que existem pessoas assim, né? Pessoas que elas acham que elas são múltiplas, né? Elas possuem várias personalidades, várias personas. Por isso eu sempre falo, nós às vezes vestimos muitas máscaras, né? Que na Grécia Antiga era chamada de persona, por isso vem várias personalidades, né? No centro você é uma pessoa, no trabalho você é outra, dentro da sua casa você é uma terceira pessoa diferente e assim vai. Ou seja, é como se em cada posição da vida nós fôssemos uma pessoa diferente. Então eu posso sim guardar ódio no meu coração, porque se eu sou uma pessoa diferente em vários lugares, só que não é assim. Nós somos um único espírito, né?
E se o Senhor é o nosso exemplo, e nós temos que ter isso em mente, porque ele é o exemplo da humanidade, ele é o homem feito segundo a imagem e semelhança de Deus, né? O único que é semelhante ao Pai, que pisou a terra, é Jesus. Então, o que ele faria? Né? Ele faria o que ele ensinou: amai os vossos inimigos, orai por eles. Né? Se ele te obrigar a andar 1000 passos, ande mais 2000. Se ele quiser te tomar a túnica, dê também a capa. Não é isso que Jesus ensinou? Ou seja, não revide. Então vamos lá, vamos ver o que esse Jules Olivier fala para nós. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Então, aquela pessoa que é vingativa, ela é falsa. Por quê? Porque na sua frente, ela é toda sorrisos, né? Ela te abraça, mas é como se ela tivesse com um punhal, ela te abraça e por trás ela está enterrando o punhal nas suas costas, né? Então, a vingança está sempre lado a lado com a falsidade, né? Com a hipocrisia, né? Que são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão, então a vingança é uma paixão, né? E as paixões, se elas desandarem, né? Se nós não tivermos força para segurar as rédeas e deixarmos ela nos conduzir, nós estaremos perdidos, né? Porque as paixões, elas são boas, né? Desde que elas sejam controladas, né? Porque uma paixão desenfreada, ela pode levar o indivíduo a cometer coisas absurdas, né? Em nome daquela paixão. Então a gente vai ver um torcedor matar um outro só porque o outro está com uma camisa do outro time que ele odeia. Ora, mas no esporte tem que ter os adversários. Eles são adversários, eles não são inimigos, né? Então a gente não sabe fazer essa separação. Tem gente que odeia os outros torcedores só porque torcem pelos outros times, mas eles nem conhecem aquelas pessoas. E de repente aquela pessoa que ele diz odiar é muito melhor do que ele. É uma pessoa boa, é um excelente pai de família, né? É um excelente marido, né? Mas não, ele torce para aquele outro time. Então, a paixão, quando ela não é controlada, ela leva a esse tipo de sentimento, em que você acha que só o seu é o bom, só o seu deve prevalecer. E isso, partindo para o lado da questão religiosa, também é muito perigoso, porque as paixões religiosas, elas vão fomentar, né, o surgimento do fanatismo, e o fanatismo leva uma pessoa a cometer atos de crueldade. Vocês não verem aqueles radicais muçulmanos, né, xiitas, que amarram bombas no corpo e explodem ônibus cheios de crianças, cheios de mulheres, que eles consideram como infiéis? Vocês acham que Maomé prega isso? Se a gente pegar o Corão, né, e for ler, vocês acham que Maomé fala que é para exterminar os infiéis? Ele não fala isso. Com certeza ele não fala isso, porque Maomé era um enviado do Cristo. Ele era um missionário. Então ele não vai falar isso. Isso somos nós. E o que nós cristãos também já não fizemos? Lembram da época das cruzadas, da Inquisição? Quantas pessoas não foram massacradas em nome do Cristo? E o pior é isso. É que nós levamos, né, as nossas paixões ao extremo e ainda colocamos Jesus na história, como se ele pactuasse com aquilo, né? Como se Jesus estivesse a nosso favor. Jesus nunca falou que era para a gente exterminar os adversários. Ele falou que era para nós nos amarmos, que era para nós orarmos pelos nossos inimigos, pelos adversários.
Ele falou que era para nós mostrarmos o outro lado da face. O que é o outro lado da face? O que é o outro lado da maldade? É a bondade. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda um momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah! O covarde que se vinga dessa forma, covarde, hein? Que a pessoa de honra, a pessoa de coragem, não faz isso. Quem age dessa forma é covarde, né? É aqueles que não têm força para lutarem, né? Para superarem uma situação adversa. Aí eles se desforram dos outros, né? O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita, olha isso aqui que ele vai falar, hein? Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. Né? E aqui ele encerra a mensagem dele, é muito profunda, né? É uma porretada que esse Espírito dá na cabeça de todos nós, né? Como ele fala muito bem aqui, quantas pessoas, às vezes, não têm coragem de chegar na frente dos seus desafetos e jogar para fora tudo o que sentem, né? Como dizem o outro, falar na lata. Então, eles não têm coragem de fazer isso, né? Aí eles ficam agindo na surdina, ficam minando o caminho que aquela pessoa irá percorrer. Então, é como ele diz aqui, aquela pessoa que é o desafeto daquela que insufla essas ideias, né? Quando ela chega diante de outras pessoas que a amparavam, a recebiam, né? Com gracejos, com carinho, ela sente a frieza, né? Ou seja, o veneno já foi derramado ali, né? Então, tem muitas pessoas que elas não têm coragem de falar na cara dos outros o que elas sentem e fica falando pelas costas, né? E fica minando o caminho da outra. Fica torcendo para a outra cair numa armadilha
né? Fica torcendo para a outra, né? Se dar mal na vida, vibra quando a outra pessoa, né, passa por uma situação difícil. Olha, se a gente ainda tiver resquícios desses sentimentos, tomemos muito cuidado. Significa que as paixões ainda falam muito forte dentro de nós, né? E esse sentimento só nos afasta da presença do Cristo, né? Aí depois não vai adiantar eu ficar falando que amo Cristo, né? Que aceito o evangelho do Senhor, sendo que por onde eu passar, eu insuflar desafetos, né? Eu criar inimizades, eu prejudicar pessoas, né? Não é assim que Jesus agia, não é assim que ele agiria se estivesse aqui. Agora, a situação fica pior ainda quando isso acontece com aqueles que se dizem espíritas, né? Porque tem pessoas que frequentam anos e anos e anos um centro, né? E parece que o evangelho não entra dentro delas, né? Elas estão no centro espírita, mas o centro espírita jamais entrou dentro dela. Ou seja, ela foi lá, esteve presente, assistiu reuniões, participou de palestras, tomou muitos passes, né? Ouviu a pregação de irmãos, de irmãs, né? Com carinho, que foram lá e falaram do Evangelho de Jesus, mas é como se aquilo entrasse por aqui e saísse de cá. Não absorveram, né? Aí depois não vai adiantar falar, não, tem 30 anos que eu frequento esse centro. Pois é, tem 30 anos que você está lá como testemunha, mas o centro não está em você. Ou seja, você não aprendeu, como dizem os italianos, niente, né? Nada. Você não aprendeu niente. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses sentimentos, né? Lutarmos contra esses sentimentos. E se a gente descobrir isso em nós, né, a gente pedir forças, porque talvez isso seja resquício do que nós já fomos. Então mostra que nós não fomos tão flor de se cheirar assim. Nós não fomos tão bonzinhos assim como nós achamos, né? Porque se esses sentimentos ainda passam pela nossa mente, significa que a gente ainda possui algum resquício dele, né? Então a gente tem que lutar muito, né? E contra isso, somente a ação no bem, somente trabalhando no bem, não é? Não basta a gente ficar só ouvindo, pregando o evangelho, não. Você tem que trabalhar, colocar a mão na massa, fazer a sua parte, agir, né? Tem que ter ação no bem, né? Porque senão fica igual aquela questão 642 do Livro dos Espíritos. Bastará não se fazer o mal, né, para se granjear um lugar melhor, né, no mundo espiritual. E a espiritualidade responde para Kardec: não, é preciso que o bem seja feito no limite das nossas forças. Ou seja, não basta eu não fazer o mal para me salvar. Eu tenho que não fazer o mal e fazer o bem, né? Então é diferente, certo? Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos guie, nos ilumine, nos proteja, nos dê forças para que a gente lute contra esse tipo de sentimento, se é que ele ainda existe em nós, né? Não nos desesperemos, não nos sintamos a pior pessoa do mundo se descobrirmos de repente que esse sentimento ainda passa pela nossa cabeça, né? Mesmo contra aqueles inimigos, mesmo contra políticos corruptos, né? Mas que a gente ore por eles. Jesus recomendou que nós orássemos uns pelos outros e principalmente que nós orássemos para aqueles que nós consideramos inimigos,
né? Pessoas não gratas, né? Então que a gente ore por todos, porque todos são filhos de Deus, né? Não é só eu que sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus, independentemente de sermos bonzinhos ou ruinzinhos, nós somos filhos de Deus, certo? Então que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos ilumine, né? Agradeço a presença de todos vocês. Depois eu vou entrar e vou responder um a um, certo? Uma excelente semana de muita paz, muita harmonia, né? Um abraço aí, mesmo que atrasado, a todas as mamães do grupo, né? A todas as mamães que nos acompanham, que nos assistem diariamente. Um abraço, né? E que Nossa Senhora proteja a todas vocês, mães, né? Como dizia o Chico, a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher, né? É como se Deus soprasse alguma coisa no ouvido da mulher, lhe entrega um filho seu para que ela possa orientá-lo, para que ela possa amá-lo, para que ela possa direcioná-lo na vida, né? Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade. Eu agradeço a amizade de todos vocês e rogo a Jesus que os abençoe, que os ampare, que lhes dê forças. Senhor Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade e pedimos, Senhor, que a vossa paz se estenda sobre todos os irmãos e irmãs que nos acompanham diariamente em nossas lives, que eles estejam em paz e em harmonia. Abençoe os seus lares, as suas famílias. Conceda-nos, Senhor, uma semana de paz, de harmonia, muito trabalho produtivo a todos nós, muita luz. Ampare e proteja todos aqueles que sofrem. E também, Senhor, pedimos por aqueles que são contra o vosso Evangelho. Tende misericórdia, Senhor, daqueles que ainda se arrastam pelas trevas da ignorância. Permita, Senhor Jesus, que os amigos espirituais possam fazer a fluidificação da água, que ela possa ser energizada e transformada em remédio, e que nesse instante todos os nossos irmãos possam estar recebendo o passe magnético, restabelecendo as suas energias físicas e perispirituais. Graças vos damos, Senhor, por tudo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, um excelente dia a todos, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade e por estarem caminhando conosco, né? Um beijo no coração de todos. Amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário, aqui nesta mesma página. Hoje, às 18 horas, estaremos com mais um Hora do Ângelos, lá na nossa página do Facebook, Eudes Vieira Júnior, né? E logo mais, às 19h30, estaremos com a nossa reunião pública semanal, né, do Grupo Espírita Libertação. Hoje nós teremos a felicidade, né, e a honra de recebermos novamente a nossa irmã Cleida Porto, lá de Goiânia. Ela irá fazer a exposição do Evangelho, né, nas páginas do Facebook do Grupo Espírita Libertação, a partir das 19h30. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.